Wanda. Experimenta. Um Wanda Experimenta está no ar. Terça-feira é dia de Wanda Experimenta e a gente hoje vai experimentar com um amigo, com um colega de profissão, o Sadovski, Roberto Sadovski está aqui, crítico de cinema, jornalista. Não sei se você conhece só a Isabela Boscov por causa da internet. Chegou a vez de conhecer o Sadovski hoje. Você tá sabendo disso, Sadovski? Já tá vendo os memes com a Isabela Boscov, com as falas dela? Você tá por dentro? Sempre que eu recebo eu mando pra ela, a gente dá risada. A gente queria saber, a gente tava perguntando, será que a Isabela tá vendo? Eu não conheço a Isabela como eu conheço o Sadovski. Eu não sei se ela tá gostando ou não, mas se você é amigo dela, o que a Isabela tá achando dos memes? Ela tá não, ela é super tranquila. Ai, ela é super tranquila com isso, ela dá risada. Eu falei pra ela assim, não tem como fugir de algumas coisas desse mundo moderno no trabalho que a gente faz. Não tem como a gente escapar de algumas coisas. Então, se é pra se deixar virar um meme, tá de boa. Não tá tem ótimo. como evitar, né? Exato. vamos de Ó, risada. deixa eu apresentar mais ou menos o Sadovski pra quem tá chegando aqui agora, pra quem não conhece o Sadovski, já é um jurássico no bom sentido, no sentido de Jurassic World, que do Spielberg que a gente vai fazer hoje. No jornalismo e do cinema. Eu sou um grande fã porque desde pequeno, desculpa Sadovski, eu leio as revistas de entretenimento no Brasil, quando elas existiam, quando elas eram muito grandes, tinha Showbiz e tinha 7, lembra da 7? Sim, a revista 7 tinha na locadora, ficava na locadora. Era esse homem que editava a revista 7. Ele, Mentira, não sabia. Que babado. Era o Sadovski, era um time incrível. Eu cresci gostando de jornalismo e aprendendo, lendo o que eles faziam na 7. Então é uma honra ter o Sadovski aqui. Hoje ele tá como colunista no Splash do UOL, falando muito bem de cinema. Eu adoro os gostos do Sadovski, parecem muito com os meus. Eu não gosto de filme pretencioso, chato. Eu adoro porque o Sadovski às vezes combina muita coisa. Gosta de Dick Tracy da Madonna, tá vendo? Dick Tracy é maravilhoso. Tá vendo? Ninguém se atreva a falar mal de Dick Tracy na minha frente, pelo amor de Deus. O filme é muito legal, sim. Eu falei, é isso aí, Sadovski, é bom mesmo. É por isso. Dick Tracy é joia. Qual é? É ótimo, sim, ótimo. Ele faz várias vezes filmes que ninguém gosta e só eu. E aí é isso mesmo, eu também adoro. E a gente concorda com essas coisas. Mas hoje a gente vai fazer, então seja bem-vindo, Sadovski, pela primeira vez ao Wanda. Sim. E a gente vai fazer. A gente vai ajudar vocês que estão ouvindo a fazer um top 10 melhores filmes do Steven Spielberg. O Oscar teve aí na semana passada e o Spielberg estava lá com um dos melhores filmes do ano, sem dúvida alguma, com Amor Sublime Amor, a versão do Spielberg do filme. E não ganhou de melhor diretor, o que foi errado, eu acho. Que você concorda, Sadovski? Você achou que tinha que ser ele ou outra pessoa? O que você achou? No meu coração, Spielberg tinha que ganhar porque eu acho que nenhum filme foi melhor dirigido ano passado do que Amor Sublime Amor, que é uma coisa assim... É uma coisa tão vibrante e tão apaixonante que não dava para tirar os olhos, né? O Guilherme Del Toro, ele fez um thread no Twitter falando assim, já assisti o West Side Story algumas vezes e eu honestamente não sei como o Spielberg fez essa... Ele estava falando da cena, a primeira dança do baile, né? Que os dois grupos se encontram naquela dança do baile e o Guilherme Del Toro falando, eu não sei como ele dirigiu isso aqui. Eu não sei como ele fez isso aqui, porque a câmera tá passeando em cima do pessoal. A câmera tá dançando junto com eles. Mas ao mesmo tempo tá contando uma história e ela passa por cima das pessoas certas. Então é uma combinação de coreografia com direção, com dramaturgia. É uma coisa de louco. E eu acho que são poucos diretores hoje em dia que conseguem fazer. Eu tenho uma pergunta para fazer até para vocês. Olha só, eu fazendo a pergunta. Vocês acham que as gerações mais novas fazem ideia de quem seja Steven Spielberg? Não, por isso que você tá aqui. Eu acho que não fazem. É por isso que a gente te trouxe aqui. E pra gente explicar por que o Spielberg é foda, eu queria perguntar pra você por que o Spielberg é toda essa Coca-Cola, uma expressão antiga pra usar. E eu nunca achei que o Spielberg ia fazer um musical. Eu nunca imaginei que ele conseguiria fazer um musical também. E eu sou muito fã de musical. E de repente o Spielberg faz qualquer coisa, pelo visto, então. Por que você acha que o Spielberg é foda? E pra gente explicar pras pessoas por que a gente tá fazendo essa Explica pros novinhos. Novinho, por que a gente tá fazendo um programa dedicado pro Spielberg? Bom, assim, o Spielberg vem de uma geração dos anos 70 que deu revolucionou um pouco o modo de trabalhar dentro dos estúdios. É uma galera que estudou cinema,
mas é uma galera que vinha com ideias novas, né? O poder saía dos presidentes de estúdios e passava para os autores, né? Passava para os diretores. Então foi uma geração que deu Scorsese, Coppola, Brian De Palma, John Carpenter, George Lucas, Hal Ashby, Sidney Pollack. Então, assim, teve uma geração inteira de diretores novos em Hollywood que estavam fazendo filmes, mas, assim, eles eram influenciados por coisas que eles viram na juventude, tá? E por cineastas que eles descobriam fora dos Estados Unidos. Então, é uma geração que, como estudaram cinema, eles tiveram acesso ao neorrealismo italiano, ao cinema do Akira Kurosawa. Então, eles pegaram toda essa mistureba europeia, asiática, fora do cinema americano, ao mesmo tempo que eles conseguiram fazer uma mistureba de entretenimento nos Estados Unidos sem sacrificar qualidade. Né? Tudo isso amarrado num conhecimento técnico que fazia com que os filmes ficassem muito mais profissionais, muito mais bem amarrados, né? Então, mesmo com orçamento pequeno, mesmo com ideias, o orçamento pequeno não barrava as ideias. Então, por exemplo, o primeiro longa que o Spielberg fez foi um filme para televisão chamado Encurralado. A Marina adora esse. O Duel, que acabou lançado no cinema na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil e tal. E na época, quando você fazia um filme de alguém dirigindo um carro, né, que basicamente o filme um cara, ele é perseguido por um motorista de caminhão, não se sabe por quê. Esse cara nesse caminhão, ele encasqueta com esse cara que está dirigindo e ele vai em cima e é um duelo mesmo nas estradas. Então, os produtores da época na televisão falaram, não, a gente faz isso aqui como a gente faz todo filme de TV, para poupar dinheiro, né? É dentro de um estúdio, back projection, né? Ou seja, o cara dentro de um estúdiozinho com o carro, com um cenário sendo projetado atrás. E o Spielberg falou, não vai rolar, eu preciso ir em locação. Então ele pegou um mapa, né, da Califórnia e ele falou, a minha ação começa nesse ponto do mapa, e no mapa ele desenhou tudo o que ia acontecer até o final. E eles seguiram o mapa dele como storyboard, né? Tanto que depois disso, sempre o Spielberg faz storyboard de todos os filmes dele. Está tudo desenhado antes de ele ir a campo. E o filme é só isso, né, Sadovski? É a perseguição do caminhão atrás do carro. E não aparece nem a cara do caminhoneiro. E eu lembro fenomenal. Eu lembro que quando eu vi esse filme, eu fiquei assim, eu liguei a TV, não tinha TV a cabo na época, e ficava zapeando pra ver o que ia passar. E eu liguei, assim, vou só ver um pouquinho pra dormir. Eu era adolescente, criança, né? E eu vi aquilo até o final, e eu fiquei com o coração apertado. Eu falei, gente, vai pegar ele. Fantástico. Eu não acredito, esse caminhão, assim, é um negócio que pega. E você nem sabe, né? Se você o caminhão, só isso. É o caminhão, só isso. o caminhão. Não precisava ter mais nada, sabe? É muito bom. Dá pra dizer que o Spielberg, por exemplo, quando a gente fala que tem coisas que são muito populares, a gente normalmente fala que elas não são boas. E o Spielberg é o exemplo disso, que ele consegue fazer a qualidade com o popular, né? Ele é perfeito e popular ao mesmo tempo. Eu acho que o Spielberg inventou o conceito dos filmes blockbusters de verão. Não foi por causa dele que isso surgiu? Não teve... Sim, total. Aquela coisa Indiana Jones. O Spielberg ele entendeu que você fazer um bom filme não significa que você vai fazer um filme hermético, né? Exato. É um filme que as pessoas têm que curtir também. E ele é um cara que ele nunca fugiu de um desafio. Então, depois de Encurralado, ele fez Louco Escapado, né, o primeiro filme dele no cinema, que também é uma perseguição, né, um casal, a mulher tira o marido da prisão, sequestra um guarda no carro de polícia, porque eles querem resgatar o filho desse casal que está com pais adotivos, né, com foster parents. Então é um drama tal, mas o terceiro filme dele, que foi Tubarão... Nossa, esse é bafão. Talvez tenha sido o primeiro grande fenômeno do cinema moderno depois de E o Vento Levou. Foi aquele filme que eu lembro de ver fotos de cinemas no Brasil da época, daquelas filas quilométricas de porta de vidro de cinema arrebentada, as pessoas todas completamente piradas, querendo ir ao cinema ver qual era. Então, assim, ele inventou um tipo de cinema de entretenimento que fez com que as pessoas tivessem prazer em ir ao cinema, sentiam a emoção,
que só você consegue materializar na experiência coletiva, né? Na experiência de você estar dentro de um cinema lá na sala escura. E eu acho muito legal que depois de Tubarão, ele continuou a explorar esse tipo de experiência, às vezes bem sucedido, às vezes não tão bem sucedido, né? E pavimentou o caminho para um monte de cineastas modernos que ficam pirados. Coincidentemente, eu revi Tubarão semana passada. Uhum. E é uma coisa, o filme tem uma coisa de direção de filme que se chama blocking, né? Que é o posicionamento dos protagonistas, dos atores, com o posicionamento da câmera, com o movimento de câmera e com o posicionamento dos elementos em cena. E o Spielberg faz isso de uma forma que você fala, cara, eu tô dentro do filme. E é tão sutil que a gente não percebe até estar lá dentro. Então, muitas vezes em cenas dele pequenas que a câmera anda um pouquinho, dá uma curva, volta para o lugar original, dentro de uma cena que só tem diálogo, mas você sente que tem tensão, tem movimento, tem evolução narrativa, e são poucos os diretores que conseguem ter essa perfeição técnica como ele tem, aliado à coisa de você fazer um filme popular. E é pop pra caralho. E, além disso, é pop pra caralho. É Jurassic Park no começo. Ele faz de novo filme de bicho, de um jeito completamente diferente e tão foda quanto o Tubarão que ele começou fazendo, né? Isso que é legal. Vamos começar o nosso top 10, senão a gente vai demorar pra caramba. O programa tem meia hora e a gente tem que começar. Fala, Samir, o que você ia falar? Não, eu queria falar isso, assim. Eu acho que o Jurassic Park que você falou é mais uma vez ele indo contra, né? Que não queriam que ele fizesse os animatrônicos do Jurassic Park, queriam que ele fizesse 3D. Tem um documentário na HBO Max que chama Spielberg, que tem 2h30, que fala dos filmes dele, de tudo e tal. E tem a hora que fala do Jurassic Park, que é inacreditável o desafio que foi fazer Jurassic Park, como é que eles tentavam fazer. Ele falou, não, vou fazer esses dinossauros. E aí vamos fazer, até conseguir um jeito de animar um negócio, de fazer o dinossauro andar. Esse documentário vai falando dos filmes, é inacreditável. Eu vi quando eu era adolescente, Jurassic Park, eu nunca mais vou esquecer. São alguns filmes que você vê pela primeira vez no cinema que você nunca esquece. Jurassic Park é esse. Eu vibrava. E pra mim, Pulp Fiction é um filme também que eu, quando saí do cinema, sem acreditar quando eu vi. Então, alguns filmes marcam. Pra mim, o Spielberg, acho que ele é um dos meus favoritos de diretor. É por isso, por causa que esse negócio que vocês falaram, que ele pra mim, é a magia do cinema. Sabe aquela história da magia do cinema? Você tá na frente de uma tela. Filme, né? É ET com dedinho. É a porta do Jurassic Park abrindo. É a bola do Indiana Jones rolando, morro abaixo. Essas coisas que ficam pra sempre. E você pensa em cinema quando você pensa nessas coisas. E não é cafona, né? Não é clichê. Fala, pode parecer uma bobagem quando a gente fala isso, né? Mas cinema tem que ser cinematográfico, né? Tem que ter imagem. Exato. Que a gente olhe, momentos que a gente... Eu falo muito com um amigo meu, diretor de filme no Brasil, né? Eu falo, cara, às vezes eu sinto falta desse momento da imagem que fica na cabeça da gente, sabe? De você ter um crescendo na sua história que de repente tem aquele pá! Então, assim, às vezes, para você contar uma história, você usa o silêncio, você usa a imagem. E eu sinto muita falta de filme nacional em ter isso, né? Cidade de Deus tem, por exemplo. É verdade. Mas são poucos os filmes que tem. Licorice Pizza, quando você lembra do filme, aquela cena do caminhão vai ficar pra sempre na minha cabeça. Aquilo ali é muito foda. Então eu gosto muito de Licorice Pizza. Eu também adoro. E aquela cena é pop pra caralho do caminhão. Eu fico aquilo aqui é muito cool, aquilo é muito legal. Vamos fazer o top 10, então, filmes melhores. Vamos fazer o top 10, que a gente falou um pouquinho de cada filme, né? Vamos, isso. Que aí você vai falando da carreira dele. A Marina fez top 3. Não, tá na pauta do Dantas. O Dantas fez errado. O Sadovski vai fazendo, a gente vai concordando, a gente vai falando, a gente vai... Não tem como cada um fazer um top 10. 3 melhores. Vamos fazer ao contrário, do 10º até o primeiro? Claro, vamos lá. Qual que é o seu 10º? O Amor Sublime Amor entrou na sua lista, ou não? Qual? Amor Sublime Amor. West Side Story entrou na lista? Entrou, tá aqui. Tá, então tá. Não tá em 10º. Tá? Qual que é o 10º? Não tá em 10º. Em 10º, pra mim, tá o Prenda-me Se For Capaz. Olha, aqui também, olha. Tudo. Eu também coloquei. Porque eu acho o seguinte, a gente se acostumou muito a associar o Spielberg, às vezes, a
efeitos especiais, a grandes espetáculos. E o Prenda-me Se For Capaz é um filme que o combustível inteiro é a narrativa e o carisma dos dois protagonistas. Sim. Então você acredita no Tom Hanks como policial que está perseguindo o DiCaprio, você acredita no DiCaprio como aquele personagem, e eu acho muito louco você transformar uma história, né, de um cara que existe numa narrativa tão cinematográfica de novo, né? Então ele tem um ritmo muito legal, ele é dividido em atos de uma forma muito clara, ele vai num crescendo, ele tem emoção, boas atuações, uma trilha incrível do John Williams também. Sim. Então eu acho um filme pouco festejado do Spielberg, mas muito legal. Concordo. Você vê do começo ao fim sem perder o fôlego e você até entende porque você torce pro vilão até então, ele tá fazendo um monte de coisa errada e você fala, mas eu entendo, é claro que ele precisa fazer isso. Sim. Essa é a magia do filme Você quer que dele. ele se dê bem. Vai lá. Porque tem um certo subtexto ali, né, da pessoa tentar descobrir o lugar dela no mundo, né? Que é um subtexto muito, muito repetido em cinema e que o Spielberg sabe muito bem fazer, né? O coming of age, o cara se encontrar. E eu acho isso muito legal. Deixa eu falar uma coisa. Antes de continuar a lista, eu queria falar de alguns filmes que não estão no meu top 10 do Spielberg, mas que são... Só jogar nome aqui, que são muito incríveis. Menção honrosa. The Post, Lincoln, Munique, Tintin, que são filmes que não estão aqui, mas que têm o mesmo peso dos filmes que estão aqui, né? Que eu falo da lista flutuante. Fazer uma lista do Spielberg é casca. Sim. The Post é o filme bom que teve aquele que ganhou o Oscar que também era sobre um furo jornalístico. Qual que é aquele que não é muito bom? O Spotlight não é muito bom. O The Post que é bom. Se for ver esse filme nesse mesmo eu gosto do Spotlight também, viu? Eu acho um filme bem digno. Mas vamos lá, então. Ele só tem um problema, o Spotlight. Ele ganhou o Oscar no ano de Mad Max, Estrada da Fúria. Desde 2015 não existe um filme tão bom quanto Mad Max, Estrada da Fúria. Verdade. Foi esse ano, né, que ele ganhou de melhor filme. Verdade. Tá errado. Tá errado. A academia não é tão legal quando a gente pensa que acontece, né? Spotlight não é um filme ruim, não, mas não é Mad Max. Exatamente. Verdade. Tá certíssimo. Mad Max maravilhoso. E nono, então? Em nono lugar, eu coloquei aqui Minority Report, baseado no conto do Philip K. Dick, que, além de ser um dos melhores filmes do Tom Cruise, eu acho que é o Spielberg voltando a fazer ficção científica da melhor maneira, porque ele de fato imagina um futuro que é possível. Né? Antes de fazer o filme, hoje, né? ele teve um brainstorm, ele teve um summit com futuristas para dizer, beleza, como que vai ser o futuro no ano tal? Então a galera começou a jogar um monte de ideia maluca e ele absorveu um monte dessas ideias. Então eu acho que é um filme muito crível, tem muita influência, claro, de Matrix, né? Visualmente, narrativamente. O Spielberg é um cara que ele é muito esperto para poder enxergar uma tendência e falar, eu sou Spielberg, mas eu não tenho problema nenhum em olhar para cineastas novos e absorver o que eles têm de melhor. Então eu acho que o Minority Report, né, a cor é mais saturada, o efeito às vezes ele é um pouco rápido demais visualmente, e eu acho que ele consegue pegar tudo isso para fazer um filme noir moderno muito eficiente. Sim. Né? E dentro desse universo que ele se propõe a fazer. Eu gosto muito desse filme. Ação ótima mesmo. E de novo, super icônico, né? Assim, cena, ou ele mexendo com a mãozinha, descendo cordinhas, coisinhas, super Minority Report, que você fala assim, ai meu Deus. Pra fazer paródia. Culpa caralho, eu adoro esse filme também. Gosto muito também. 8. Oitavo, aí eu coloco Amor Sublime Amor, West Side Story, que eu acho, assim, uma coisa louca. Eu acho... Primeiro, é o filme mais lindo que eu vi no passado. Lindo. Eu vi, acho que 3 vezes já. Enche os Chorei olhos, as 3 vezes. Enche os olhos. Me atrevo a dizer que eu acho ele tão bom ou melhor que o filme do Robert Wise. O que é uma heresia, eu sei. Mas eu acho que o Spielberg, ele consegue... Até porque... Como o filme é contado em 2021, uma história dos anos 50, 60, ele não tem o peso de algumas coisas que haviam na época, né?
principalmente a luta pelos direitos civis, as coisas estavam muito efervescentes na época. Sim. E era muito difícil você escalar um elenco que fosse preciso em relação aos personagens, né? A Natalie Wood faz a Maria, gente, não tem muito sentido na época. Exatamente. Não tem muito sentido hoje, na época fazia todo sentido, isso, né? Porque era um outro tipo de cinema. Então eu acho que o Spielberg ele teve o benefício do tempo, o benefício da técnica cinematográfica, né? O benefício da tecnologia para contar a história, e o benefício do ponto de vista, né? De você poder refletir sobre uma época. Então, ele fazer um filme de época com a mesma pegada, um musical. Então, eu vi gente falando, o West Side Story é besta, que quem vai ter medo dessas gangues de moleque besta, né? Que você dá um petelego e cai. Eu falo, bom, aí você não entendeu nada, né, amigo? Porque nada. Você tem que entender a contemporaneidade da coisa, né? Como que você encaixa a história naquela época. Sem falar que o dedo dele para escolher elenco é uma coisa que eu ia falar. Eu te interromper pra isso. O que a gente não falou do Spielberg é isso. Ele não precisa de ator famoso fazendo. Ele não precisava nem do Tom Cruise pra fazer Minority Report, porque ele tem um dom de descobrir pessoas pra fazer os filmes dele e um jeito de dirigir esses atores, que isso é eu que faz um diretor bom também, que ninguém faz quase isso como o Spielberg faz. E a Ariana DeBose nesse filme é um talento que eu quero ver ela em todos os filmes agora. Ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante por causa de West Side Story. Ela é fantástica. Pra mim, ela é um absurdo. O filme dela tem a Rachel Ziegler, que canta pra caralho. Eu acho que o mais apagadinho do filme mesmo é mesmo qual é o protagonista? Esqueci o nome do Ansel Elgort. Ansel Elgort. Eu acho que no lugar do Ansel Elgort tinha que ser aquele que é o amigo dele, o coadjuvante. Ele é Mike Feistman. Exatamente. Ele tá fazendo um filme com o Luca Guadagnino agora, que tá fazendo um filme. Ele é maravilhoso. É só o Spielberg pra pegar uns atores assim e colocar no filme deles mesmo. Sim, tá nem aí, coloca mesmo. E o que eu acho legal... Que é um carisma, um imã que tem quando você vê esses atores, que é o Spielberg que percebe essas coisas. O legal é que quando o Spielberg chama um astro pra fazer um filme, ele entende o que esse cara vai trazer pro filme dele. Ele entende assim, quando eu escalo o Tom Cruise pra fazer um filme, eu sei por que eu tô escalando o Tom Cruise. Eu preciso desse cara que a plateia bate o olho e já entende o peso que esse personagem tem, porque é o Tom Cruise. Sim, então, existe um motivo para ele colocar o Tom Cruise. Existe um motivo para ele escalar o Tom Hanks para fazer alguns filmes dele. Então, existe um porquê de ele pegar esses personagens e colocar no filme dele. Sim, e então em sétimo? Em sétimo é um dos meus filmes favoritos da vida, né? Eu vi no cinema quando eu era moleque e até hoje eu piro, que é Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Amo! Esse tá no meu primeiro... Não, já tô dando spoiler. Gente, um dos filmes definitivos de O legal é que ele pôde refazer nessa Sadovski, esse. Eu acho muito louco Contatos Imediatos do Terceiro Grau, porque a ficção científica na época, né, até os anos 70, vindo de uma herança de filmes B dos anos 50 e 60, porque gênero nos Estados Unidos era filme B, era filme que você fazia para drive-in, não era o Poderoso Chefão que ia para os cinemas grandes, sabe? Não era A Conversação, Operação França, Rocky. O filme grande era filme adulto, né? Esses filmes de ficção científica, de terror, era filme B. O Exorcista começou a mudar isso, Tubarão começou a mudar isso, e o Spielberg entendeu assim, eu quero fazer um filme que o alienígena não é um monstro que está vindo destruir a Terra loucamente. Eu quero fazer um filme sobre comunicação. Eu quero fazer um filme sobre as pessoas poderem se comunicar, poderem usar a sua capacidade de comunicação para poder unir os povos. Por isso que ele chamou o François Truffaut para fazer um papel, e na época foi super criticado o Truffaut, né, no Velho Vale, tipo assim, como você vai trabalhar como ator com esse cara? Ele falou, porque o Spielberg é um diretor genial, gente, vocês são tudo louco. Exatamente. Vocês não querem fazer um filme com o cara, vocês são pirados, vocês enlouqueceram. É óbvio que eu vou lá filmar com o cara que fez o maior filme de todos os tempos, que é Tubarão. Então o François Truffaut tá lá como ator, ele chamou o Richard Dreyfuss, né, que tinha feito Tubarão com ele, que é o cara comum, né, o everyman, o pai de família, e é o filme que hoje, o próprio Spielberg falou, né, hoje eu jamais faria Contatos Imediatos daquela forma, porque é um filme sobre um pai que abandona tudo para ir embora. É um pai que abandona a família, abandona filho e fala, eu vou embora porque na minha cabeça eu preciso atender esse chamado. E ele fala, só depois que eu fui pai
que eu percebi que eu não faria isso. Então é um filme que é específico de um momento da vida do Spielberg, e eu acho que até hoje eu vejo e eu me emociono, eu acho louco, e eu acho que tem uma história muito forte para ser contada aí, e que todo mundo tem que ser, né? E engraçado que quando ele lançou Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né, os amigos mostravam os filmes para eles, né? O Lucas, o Brian De Palma, o Coppola, todo mundo viu os filmes. E quando o George Lucas viu o Contatos Imediatos, ele falou, mano, eu tô deprimido agora, porque o filme que eu queria fazer era esse. E eu fiz Star Wars. E o Spielberg disse, você tá ficando louco, o seu filme vai ser o maior filme da história. E eu aposto nisso. E eles apostaram na época um percentual de bilheteria de um filme do outro. Então até hoje o Spielberg ganha um percentual de Star Wars por causa dessa aposta. Nossa! Eu queria ter feito essa aposta. Tá aí uma aposta que eu queria ter feito. Certo, né? Eu prefiro Contatos Imediatos do Terceiro Grau a Star Wars. Eu não consigo botar na balança. Eu acho que são tão diferentes. Eu faço fácil. Não tem como. Mas legal. Vamos pro próximo então da lista, Sadovski. O sexto filme da lista, aí é Jurassic Park. Sexto? Cara, nossa. Jurassic Park, eu acho uma coisa tão... Eu lembro da época do Jurassic Park, tá? Que quando saiu no cinema, eu lembro de toda a campanha que teve antes, e eu lembro da empolgação e da antecipação das pessoas em entrar no cinema e ver aquilo. E a gente fala da magia do cinema, e assim, Jurassic Park é um filme de 93, e a gente vê até hoje, e a desgraça do filme não envelhece. Os efeitos não envelhecem. Eles podem estar um pouco brutos hoje em dia, mas não envelhecem. E a turma estava falando aí de como ele fez, né? Quando o Spielberg bolou o Jurassic Park, que eles decidiram filmar, né, o livro do Michael Crichton, eles iam fazer os efeitos todos animatrônicos, né? Os dinossauros eles iam ser todos animatrônicos, do Phil Tippett. Até que teve um maluco da Industrial Light and Magic chamado Spaz Williams, né? Um cara que estava louco criando coisas em CGI. Então ele tinha trabalhado em O Segredo do Abismo, ele tinha trabalhado em Exterminador do Futuro 2, e esse cara que tinha 20 e poucos anos, ele falou, a gente consegue fazer dinossauro digital. Só que os produtores falaram, cala sua boca, porque os dinossauros são do departamento do Phil Tippett, eles vão ser animatrônicos, não se mete nessa história que não vai rolar. Ele falou, tá. Então ele, nas horas vagas dele, ele animou um T-Rex correndo. Uma animação de 6 segundos, assim, em loop, né? E aí, no dia que foi todo mundo na Industrial Light and Magic ver como é que estavam desenvolvendo os efeitos, porque o que a Industrial Light and Magic ia fazer, eles iam colocar motion blur nos animatrônicos, né? Porque esse movimento que faz esse borrão, né, de um movimento normal da gente, eles iam colocar isso no animatrônico para ficar mais real. Tá. E o cara falou, beleza. Ele colocou o vídeo dele em loop na recepção da Industrial Light and Magic, o vídeo rolando lá, e deixou rolando e foi embora e foda-se. Quando todo mundo entrou, eles olharam e falaram, o que é isso aí? Aí veio o cara que era o Dennis Miller, né, o supervisor de efeitos especiais, olhou e falou, filho da puta, mas pensou, isso aí é uma coisa que a gente está desenvolvendo. Aí o Spielberg disse, opa, a gente pode desenvolver isso mais para poder fazer os dinossauros? E o cara falou, podemos. Então, assim, por ele ter colocado essa pegadinha lá, não tiveram como fugir, e o cara tocou o maluco lá, movido a Red Bull, né? Ele foi e conseguiu fazer com que o filme tivesse. Mas assim, Jurassic Park não é só efeito especial. A cena, pra mim, a cena mais emblemática, que é o ataque do T-Rex aos carros, né? Na cozinha? Ele tem efeito digital, ele tem animatrônico em tamanho real, ele tem miniatura, tudo numa cena só. Então, a composição de tudo aquilo que tá a genialidade do Spielberg. Você vê tudo aquilo junto e funciona. Então, toda cena que você vê longe é digital. Toda cena que você vê de perto é uma porra de um boneco em tamanho real colocado lá em cima dos atores. Então, tudo faz com que a experiência seja 100% real. E assim, tem um erro nessa cena absurdo. Vocês lembram do erro dessa cena? Não, qual? O que acontece? O T-Rex, ele arrebenta aquela cerca elétrica, né? Sim. E ele vem daquela cerca pro lado de cá e ele começa a atacar os carros, certo?
Sim. Certo. Só que quando eles vão pular pro lado de lá, embora fugir do ataque do T-Rex, é um fosso gigantesco assim, que eles têm que descer até chegar no chão lá. Onde estava o T-Rex quando ele veio do lado de lá pro lado de cá? Sim, voando, ele veio subiu, voando. ele escalou. Agora, alguém lembra disso? Ninguém se importa. Ninguém presta Ninguém atenção. se importa. Exato. Então, nesse documentário da HBO Max tem toda essa história assim, maravilhosa e tem as entrevistas com os atores, eles falam, gente, a gente contracenando com nada, sabe? Assim, olhando pro mato, assim, agora você finge que hoje você é super viu... normal com os filmes da Marvel, você etc. finge que viu um dinossauro, assim, assado, e eles lá, interagindo com nada, assim, sem nem imaginar Eu como lembro é de que ver ia ser. adolescente cagando de medo no cinema, porque tinha isso também. Morria de medo do Velociraptor. Lembra de uma coisa importante, que teve um furacão no Havaí, onde eles filmaram. Verdade, teve E isso. quando tava todo mundo dentro de um ginásio, todo mundo, elenco, equipe, não podiam sair de lá, o Spielberg falou assim, pega uma câmera e vamos filmar o furacão de volta pra gente usar a imagem no filme depois? Aí todo mundo assim, é o quê? Mas filmaram parte do furacão, e a cena quando vem o furacão mesmo pra pegar a ilha, algumas imagens que eles pegaram, foram filmadas porque os malucos foram rodar no meio de um furacão no Havaí. Era real. Maravilhoso. Caramba. A gente tá aqui no sexto ou quinto? Vamos mandar a lista. Quinto. Agora. Quinto, pra mim, eu também vi no cinema na época, também foi um fenômeno na época. Eu lembro até hoje da sessão que eu assisti no Cine Peducci, quando eu morava em Bauru, e eu era moleque, que foi ET, o extraterrestre. Maravilhoso. E que, assim, eu não lembro de um fenômeno... Assim, a gente teve vários fenômenos no cinema, né? Acho que o último grande fenômeno moderno foi, sei lá, Homem-Aranha, talvez. Pode ser. Em 2002. E antes disso, Titanic, Matrix nesse bolo aí. ET foi a mesma coisa. Jurassic Park, obviamente, né? Sim. Mas ET foi uma coisa assim que o filme levava a gente para um lugar que parecia que a gente estava sonhando o tempo todo, né? É o sonho de você criança, né? O protagonista é uma criança. Eu era criança na época, então eu me enxerguei no Elliot. E eu conseguia me identificar totalmente com aquilo, né? Criança, a gente tem amigo invisível, amigo que só a gente conversa, tal. Verdade. ET foi a materialização desse tipo de sonho. E é muito difícil a gente imaginar um diretor hoje conseguindo materializar esse tipo de sonho com o cinema. E é muito assim, louco. Como Contatos Imediatos do Terceiro Grau, o ET não era do mal, né? Isso que era o legal. Não, pelo jeito nenhum. O ET era legal. Era como se fosse um cachorro que a criança escondesse no Exato. né? De ET fofo, sei lá, de ET legal. Acho que não tinha, né? De ET massa. E é uma jornada 100% infantil, né? Os protagonistas são todos moleques e adolescentes. Então, assim, é o filme que você fala, cara, eu consigo ver e me identificar. Eu acho que hoje em dia, quem está tentando recuperar esse tipo de cinema é o Sean Levy com o Ryan Reynolds, né? Porque o Projeto Adam é muito isso. É uma criança com o protagonista, numa aventura que a gente só consegue absorver se a gente se colocar no ponto de vista de uma criança, de enxergar com olhos infantis. Então, é muito isso. Eu vi quando era criança, e obviamente eu vi depois dúzias e dúzias de vezes depois de adulto, e sempre me emociona. Eu lembro de uma história, quando eu estava na 7, né, que eu fazia a revista, e a gente tinha uma TV, e chegou uma cópia de ET em DVD pra gente ver. E a gente colocou na televisão da redação, né? Então tava eu, o Salem, a gente tava lá vendo o filme, ia ser um dia muito, muito tranquilo, né? E uma hora eu olhei para trás e tinha umas 20 pessoas de outras redações, todas paradas, chorando, vendo o filme. É foda, né? E assim, recentemente não, né? Tem um amigo que a filha dele hoje, a Luísa, ela tá com 12 anos. Quando ela tinha 5 anos, eu emprestei o meu Blu-ray pra ele, que ela nunca tinha visto, né? Ele me devolveu uma semana depois, ele falou, cara, eu queria te agradecer, porque eu não imaginava que a Luísa fosse ficar tão envolvida com o filme. Ela chorou, ela gritava, ET, sai daí, vem a polícia. Ele falou, eu não imaginava que um filme pudesse ter um impacto tão grande na minha filha, aos 5 anos de idade, que ela pudesse ficar tão envolvida.
Ô, Sadovski, esse é o meu primeiro da minha lista. É o meu quarto. Será que é o será que a Tereza Eu acho que é o filme assinatura do Spielberg. Ela vai total. chorar quando assistir. Pra mim, é o mais Spielberg de todos os filmes do Spielberg, é esse. Eu acho fantástico. Mas você tem que ver o resto da lista ainda aqui, viu? A cena do jantar, a cena da sequência, o do ET bêbado, a emoção de tudo. Pra mim, eu acho lindo. Dedinho, eu acho perfeito. Home, perfeito. E a música. A música do John Williams. Sim. A música quando o ET voa com o Elliot pela primeira vez, que tem o símbolo da Amblin, você já tá que é a chorando bicicletinha só de ver. do Elliot. É uma coisa muito louca. A música, pra mim, nesse filme é um absurdo. Sim. Mas não ganhou o Oscar, né? É um absurdo. Perdeu pra quem? Absurdos pra Gandhi. Perdeu pra Gandhi. Nossa. Perdeu pra Gandhi? O Oscar, a academia gosta disso, né? Nunca ia dar o Oscar pra um filme de criança, entre aspas. De criança, Não, vamos dar pra... Mas assim, vamos lá, vai. Gandhi é um puta filme também. Mas se a gente colocar historicamente no cinema, o filme que influenciou mais gente e que continua atual, talvez ainda seja ET. Com certeza. Sim. Quarto, então, ou o terceiro? O quarto filme, pra mim, é O Resgate do Soldado Ryan. Eu pensei que fosse um dos seus primeiros, mas já não deixa de ser. Eu sei que você fala muito desse. E eu digo por quê. Porque desde que o Spielberg fez Jurassic Park, ele se preocupou em criar o estúdio dele, né? A DreamWorks. Então ele rodou Amistad, ele rodou O Mundo Perdido, ele estava preocupado sendo um empresário. E eu acho que ele estava devendo um filme. E eu lembro quando eu fui assistir O Resgate do Soldado Ryan na sessão de imprensa aqui em São Paulo, e os primeiros 20 minutos do filme são uma paulada tão grande que assim, é um jeito de dirigir que coloca a gente na ação de um jeito tão visceral, e a gente pode usar essa palavra aí, que eu tava sem fôlego, eu tava apavorado, eu tava com medo, eu tava tenso, porque a gente tinha visto muito filme de guerra, mas eu acho que desde Apocalipse Now a gente não se sentia dentro da guerra. O resto do filme, ele é um pouco mais convencional, no sentido de parecer um episódio de combate, né? São pessoas, uma tropa que vai entrando nas linhas inimigas para poder resgatar um cara. Mas eu acho que o peso emocional que ele confere na história, né? O lance de a mãe ter filhos na guerra e 2 já morreram, e agora a missão é resgatar o terceiro irmão, né? Porque morreu todo mundo e tal. E o modo como Spielberg envolve a gente, e de novo, o elenco que ele reúne, a gente entende por que ele coloca o Tom Hanks à frente do elenco, porque é o cara que vai ser o nosso guia nessa história. Mas ele tá lá com o Vin Diesel, ele tá lá com o Vin Diesel tá ótimo. O Jeremy Davis, ele tá lá com o Matt Damon. Não é o Henry Thomas, né? É o Jeremy Davis tá no meio. Eu não sei porque ele não usou o Henry Thomas nesse filme, mas assim, cada soldado representa, o Giovanni Ribisi, né? Representa um estereótipo, digamos assim, e ele desenvolve muito cada um e faz com que a gente se importe muito com cada um, e a gente sabe que não são todos que vão sobreviver ali. Então é um filme de guerra muito raro, e que a gente consegue ser tragado para dentro do conflito que ele tá batendo lá. Às vezes você tá em primeira pessoa, às vezes você tá dentro da guerra, né? Às vezes você tá em primeira pessoa, acho muito difícil, mas a sequência inicial, ela não tem igual, assim, como técnica, como crescendo de narrativa, como tensão, porque assim, é como se você segurasse o fôlego e você só respirasse quando ele já estivesse na praia, lá em Omaha Beach, depois que eles conseguiram passar por aquela barragem, pelo massacre que foi Omaha Beach, né? Porque muita gente romantiza a guerra. E o que o Spielberg fez assim, galera, guerra não é romântica não, tá? A guerra é gente morrendo, corpo esquartejado, gente sendo explodida, seu amigo sendo morto do seu lado, é uma paulada. Sadov, você joga no PlayStation? Desespero. Você joga PlayStation? Oi? Você joga PlayStation? Você joga videogame? Jogo. Porque o Call of Duty é cópia do Resgate do Soldado Ryan. A maioria é. É uma inspiração total. E assim, assumida a inspiração. A primeira cena do Resgate do Soldado Ryan eu já joguei no videogame. É igual. É muito tenso, bicho. E assim, eu acho que é um filme que envelheceu muito bem também. Sim, eu também acho. Você pode assistir até hoje. Então vamos pros 3
primeiros filmes melhores do Spielberg. Onde tá a lista Agora é o de top Schindler? 3. O top 3 é foda, cara. O top 3 é difícil. Vamos lá. O terceiro filme pra mim é A Lista de Schindler. Tá. Eu acho até hoje o filme mais pessoal do Spielberg, o filme mais adulto que ele fez, o filme mais complexo que ele fez também. É um filme tematicamente complexo, narrativamente complexo. É difícil você fazer um filme que você tem um mínimo de simpatia por um oficial nazista, né? E ele tenta, ele consegue isso mostrando mostrando o monstro que o cara era, o personagem do Ray Fiennes. Sim. É um filme que ele é emocionante no momento certo. E ele fez o filme de um jeito tão louco que ele queria rodar um filme em preto e branco, mas ele não queria fazer convertendo um filme colorido em preto e branco, né? Ele queria usar filme preto e branco, né? O celuloide rodado em preto e branco, que tem uma granulação que é diferente, né? Tem um jeito de você iluminar o filme que é diferente, tem um jeito de você fotografar aquilo que é diferente. E é um filme que ele não faz concessões. Ele não tira o pé do acelerador para mostrar o horror que foi a guerra, o campo de concentração, o campo de prisioneiros, e é um registro histórico, tanto que até hoje as organizações de sobreviventes judeus, eles usam a lista de Schindler para mostrar isso é o que aconteceu e a gente não pode esquecer isso. Ô, Sadovski, é tão realista que às vezes até parece um documentário pra mim, mesmo, né? Tem hora que você esquece que você tá vendo um filme, você acha que tá vendo verdade. a cena dos judeus na câmara de gás, você fala assim, gente, eu tô vendo um documentário isso aqui. A atuação das pessoas e ele consegue mostrar a loucura que foi tudo aquilo, né? O soldado nazista atirando na pilha de judeus que tá pegando fogo. Sim. O cara a humanidade dele foi embora ali. Então é um filme que fala sobre humanidade e sobre como a gente precisa se agarrar à humanidade, mesmo quando o mundo inteiro para de fazer sentido. Então é um filme muito difícil de personagens assim. E eu admito que eu assisti... Eu assisti a Lista de Schindler quando ele saiu no cinema. Eu revi a Lista de Schindler uma só vez quando eu entrei na 7 e eu nunca mais tive coragem de rever. Eu tenho em Blu-ray aqui e o meu Blu-ray ele tá ainda embalado até hoje. Eu não tive coragem de rever. Eu acho um filme literalmente muito difícil de você sentar e encarar. Foi um pulo do gato ali do Spielberg mesmo, porque até então, tipo, ele tinha feito Indiana Jones, Tubarão, Jurassic Park. Todo mundo chocado. Você vai fazer filme fazer um filme ele já tinha feito um drama de guerra? Ele tinha feito A Cor Púrpura e não foi lá muito... Ele fez A Cor Púrpura, ele tinha feito Império do Sol, que eu gosto muito também. É lindo também, é verdade. Mas tinha uma visão muito romântica ainda. Eles duvidavam que ele ia conseguir fazer um filme sobre o Holocausto dramático assim tão bom, né? E ele provou que sim. E é muito louco que enquanto ele filmava a Lista de Schindler, ele estava na pós-produção de Jurassic Park. Então ele passava o dia na desgraça da guerra e ele saía para aprovar a cena de CGI de dinossauro. Então a cabeça dele tinha que desligar um lado, ligar o outro, aí desligava um lá. É muito louco um artista poder colocar em compartimentos assim a arte dele. Sim. Vamos pro segundo. Cara, o primeiro e o segundo lugar, eles ficam brigando o tempo todo na minha cabeça, tá? O segundo lugar pra mim é Tubarão. Tá. Tubarão pra mim é um dos filmes mais perfeitos da história do cinema. Não existe uma vírgula fora do lugar em Tubarão. O roteiro é perfeito, a divisão em atos é perfeita, o elenco é perfeito, os diálogos são perfeitos, o modo como ele filma, de você ter aquele crescendo emocional de novo, é perfeito. O Tubarão é perfeito porque ele era imperfeito. Como o Tubarão não funcionava, o Tubarão mecânico não funcionava de jeito nenhum, ele falou, beleza, então a gente vai mostrar o mínimo da porra do Tubarão, porque não tem como. E isso fez com que o terror do Tubarão se mostrasse mais eficiente assim. E é uma coisa tão banal, né? Pessoas de férias na praia. O que pode ser mais inofensivo do que isso? Né? Você entrar na praia e você matar um monte de gente.
E é engraçado que assim como o Hitchcock deu E medo até hoje todo mundo tem o maior pavor de tubarão no mundo inteiro por causa desse filme. Disso. Mas, por outro lado, tubarões nunca foram tão estudados e respeitados depois. Tem um monte de oceanógrafo hoje em dia que só começou a estudar oceanografia porque viu tubarão. Então, os tubarões hoje são muito mais respeitados e muito mais conhecidos porque um dia Spielberg filmou ET de uma forma tão apaixonada. E assim, o elenco inteiro, cara, principalmente os principais, né? O Roy Scheider, o Richard Dreyfuss e o Robert Shaw, tem uma química tão grande. O lance do improviso, do monólogo do USS Indianapolis, né, que o Robert Shaw, ele fala como foi que o navio que ele estava foi torpedeado, caindo na água, e os tubarões começaram a comer todo mundo, e ele fala 1.000 e poucos homens caindo na água, 100 e poucos foram resgatados, mas a gente entregou a bomba, né? A bomba de hidrogênio que foi disparada em Hiroshima. Então é um filme muito assustador, emblemático e hipnotizante em tantos níveis que é difícil. Assim, a produtora do Bryan Singer se chama Bad Hat Harry por causa de Tubarão. Que legal. Eu acho assim que se eu fosse fazer um filme, eu ia sentar com a minha equipe antes e ia falar: galera, hoje a gente vê Tubarão pra gente entender o que é uma obra-prima. E aí a gente começa a fazer o nome. Tinha o Tubarão, o Tubarão às vezes era uma trilha do John Williams, então, e até a trilha é perfeita nessas horas, né? Tudo é perfeito. Deu medo, é uma combinação de tomar tudo. banho. O Spielberg fez medo da gente entrar na praia. De entrar na água. E o número Eu acho sim uma obra-prima irretocável. Number one. Número 1. Que podia ser também. Pois a gente já falou de tudo isso, falou de Tubarão. Então, assim, Tubarão só não é o primeiro, porque Spielberg um dia dirigiu Caçadores da Arca Perdida. Indiana Jones. E esse, pra mim, se não é o filme mais perfeito da história do cinema, tá no meu top 5 de todos os tempos, assim, de todas as maneiras. Caçadores da Arca Perdida provavelmente foi o filme que me ensinou a ser apaixonado por cinema. Eu acho Indiana Jones o melhor personagem já criado em todos os tempos. Não tem personagem melhor. É o cara que ele é falho, é o cara que ele é humano, é o cara que ele tem valores morais, tem um código moral, é um cara que não desiste nunca, mas é um cara que, como todos nós, ele improvisa à medida que a coisa vai. Ele não tem nada exatamente programado, não. Ele vai, ele improvisa, né? Inclusive, essa frase está no filme, né? Que o Saul, ele fala: e agora? Ele fala: eu não sei, cara, eu estou improvisando aqui à medida que a gente vai, eu não sei o que fazer. A gente só tem que impedir que os nazistas levem a porra da arca para algum lugar. Como? A gente dá um jeito ao longo do caminho. Sim. Mas assim, o modo de escrever o roteiro, eu lembro que o George Lucas bolou o personagem, né, o Indiana Jones. Ele queria fazer um personagem em homenagem aos seriados que ele via quando era moleque. Ele queria que o Philip Kaufman dirigisse. Philip Kaufman deu a primeira polida no roteiro e escreveu a história com o Lucas. E o Spielberg acabou ficando livre, que era amigo do Lucas, falou: beleza, você vai dirigir esse filme. O Spielberg leu o roteiro e falou: tudo bem, mas eu quero que esse roteiro seja reescrito. E chamou o Lawrence Kasdan, que era um cara novo também para escrever, e falou: a cada 10 páginas de roteiro, ou seja, a cada 10 minutos, alguma coisa tem que acontecer aqui. Então eu quero que esse roteiro ele seja dinâmico do começo ao fim. Eu quero que a plateia não tenha tempo de respirar. Então, cada 10 minutos de filme tem uma virada nova, tem um conflito novo, tem um dilema novo, tem uma cena de ação nova, alguma coisa acontece. Então a gente está sempre na ponta dos pés para esperar qual é a próxima parada que eles vão colocar nesse bolo aqui para poder o filme acontecer. E assim foi. O George Lucas e o Spielberg, eles fecharam num protagonista, né? O cara que eles achavam que era perfeito para ser o Indiana Jones, um ator que estava muito em alta na época, que se chamava Tom Selleck. O Tom Selleck. Só que o Tom Selleck... Nossa, meu Deus. Tom Selleck. O Tom Selleck tinha um contrato com a TV, ele estava filmando Magnum, né, a série, e a TV não quis liberar o cara. Coitado. Nossa, perdeu. E aí o George Lucas falou: porra, cara, eu não gosto de repetir ator, sabe? E eu já trabalhei com Harrison Ford em Loucuras de Verão, e trabalhei com ele em 2 Star Wars, eu não quero repetir o cara. Mas o Spielberg falou: mas é ele, mano.
É ele, não tem outro. E assim, eu não consigo imaginar ninguém. A mocinha não é a mocinha em perigo, né? A Marion Ravenwood, ela é integral para a história acontecer, né? E de novo, casting perfeito com a... Nossa, esqueci o nome da atriz agora. Karen Allen, né? Casting perfeito com a Karen Allen. Eu acho que tudo em Indiana Jones é perfeito. Eu tô muito curioso, assim, eu gosto de todos os filmes, até o último que a galera torce o nariz. Eu não torço o nariz para O Reino da Caveira de Cristal, eu acho o filme muito legal também. Gosto de todos, o segundo melhor para mim é A Última Cruzada. E eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer com Indiana Jones 5, porque não é o Spielberg que dirige, né? É o James Mangold, e é um diretor que eu gosto muito também. Eu quero ver qual é a do novo Indiana Jones, né? Harrison Ford vai ter quase 80 anos quando o filme sair. Meu Deus! Já é o neto dele. Tô achando legal, já tá legal. Eu não sei, porque no Blade Runner ali, 2049, você já fala assim, nossa... Mas eu gosto, viu, do Blade Runner 49. Gosto pra cacete. Não, eu amo o filme. Mas aquela cena ali que ele já tem que correr, que a parede vai explodir assim, você já vê... Mas é o Harrison Ford, cara. Alguém leva ele. Você fala que alguém leva ele. O Harrison Ford eu entrevistei quantas vezes já? Deixa eu ver. 1, 2... Eu entrevistei ele 4 vezes já. Ele tem um senso de humor muito ácido. Ele é maravilhoso. Mas você olha pro cara e é o cara, sabe? Ele é o Harrison Ford, cara. É o Indiana Jones, é o Han Solo. Acho que ele era pescador, não era? Uma coisa assim, antes de ser ator? Ele era carpinteiro. Carpinteiro, verdade. Porque assim, o Harrison Ford, ele casou com a Melissa May, eu não lembro o nome dela, que foi roteirista de ET, por sinal. E ele tinha uma opção na época. Ele saiu de casa, ele falou: bom, ou eu vou para Nova York, tentar trabalhar com alguma outra coisa lá, ou eu vou para a Costa Oeste e vou me meter em ser ator. Foi para a Costa Oeste. Mas ele era carpinteiro, mas assim, um carpinteiro bom, né? Ele fez o estúdio do Sérgio Mendes em Los Angeles, que é um puto estúdio. Ele estava fazendo o arco da entrada do escritório do Coppola, então ele é o cara que estava sempre com eles, né? Aí ele tinha feito já uma ponta em Apocalipse Now, ele tinha feito alguns filmes, né, que ele tinha sido bem sucedido, quando pintou Star Wars, e ele se tornou o cara que ele é hoje. Mas eu acho que ele traz um peso quando ele faz um filme, né? Uma aura de aço de cinema à moda antiga. É nível Humphrey Bogart. Você falou que ia falar, mas é nível Humphrey Bogart. É isso, ele é muito isso. De estúdio, essas coisas mesmo. É esse nível. Eu tenho visto muito filme antigo com a Camila, que muito filme ela não viu, né? A Camila ama cinema, mas ela é advogada, né? Mas tem muito filme que ela não viu. E a gente de vez em quando pega uns filmes assim do nada pra ver, porque eu falo, você tem que descobrir isso aqui. E eu mostrei pra ela Busca Frenética do Polanski, que ela nunca tinha visto, né, com Harrison Ford. E que eu lembro que quando eu era moleque eu falei, nossa, Harrison Ford é um filme de aventura. E não é. É um drama mega europeu, né? Ele é todo com um feeling europeu, né? Polanski, rodado em Paris. Mas o Harrison Ford, ele traz essa aura de astro, estilo Bogart, que são poucos hoje em dia que trazem esse mesmo sentimento. Então, assim, eu não me importo que o novo Indiana Jones se passe nos anos 60, porque ele vai ser contemporâneo. E do mesmo jeito que o último Indiana Jones já mostra ele como um professor universitário e tal, mas ele ainda segura a onda como Indiana Jones, eu tenho certeza que esse último, e vai ser o último mesmo, vai trazer o Indiana Jones como a gente nunca viu. E tem o Mads Mikkelsen no roteiro, no filme, tem o Antônio Bandeira, tem a Phoebe Waller-Bridge. Então eu tô curiosíssimo pra ver. Eu não sei nem o título ainda, mas vamos ver, né? Vai ter humor e ironia igual o Caçadores da Arca Perdida, se tem a Phoebe Waller-Bridge. Que bom. Exato, vamos ver qual é. Ô Sadovski, obrigado por ter dado uma aula de Spielberg aqui pra gente. Espero que vocês da audiência tenham curtido e anotado os filmes pra ver em casa. Procura nos streamings pra ver. Tem quase tudo nos streamings, já olhei. Tem, né? E é muito divertido, gente, dá pra todo mundo Vejam assistir. Todos esses. É cinema pra todo mundo. Assistam até os que ele só produziu, que ele não dirigiu. Ele produziu Goonies também, então é um filme muito divertido pra assistir. Vê tudo que... tudo que tiver. Ele produziu Transformers também, tá? Então vamos tomar cuidado. Então calma. Produziu Gremlins, tem um bom... O Spielberg elogiou muito o segundo Transformers, então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes ele fala, nossa, aqui é muito bom.
Bebeu. Ninguém é perfeito, Sadovski. Ninguém é perfeito. Obrigado. Obrigada. Até uma próxima no Wanda aqui pra gente falar de cinema, tá bom? Muito obrigado. Joia. O Wanda Experimenta tá no ar toda terça-feira, não perca. A gente tá aqui toda terça e quinta tem um Vandão. É isso aí, galera. Até ouve mais. nós. Vamos no Beijo. cinema, ET Phone Home. Wanda Experimenta.